Só avisa a gente, pronto. Gente, boa tarde a todos que estão conosco aqui, né, no canal do YouTube do Nupisc, para um encontro especial essa tarde, que é um encontro conjunto, né, entre a Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da UFES e o Nupisc, o Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva, né. Nós estamos aqui com duas convidadas, né, eu sou a professora Luciane, sou vice-coordenadora do núcleo do Nupisc, né? Estou aqui substituindo provisoriamente a professora Juliana, que daqui a pouco vai entrar também na live, né? Ela chegou agora há pouco do estágio, então ela daqui a pouco entra na nossa sala. E nós vamos hoje discutir um pouco do processo de trabalho em saúde coletiva. E para isso trouxemos duas residentes da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva. Isis, que é enfermeira, e Tainá, que é dentista. As duas são R2, né, da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da UFES, que é realizada no município de Santo Estevão. E elas vão falar um pouco da experiência delas lá no município de Santo Estevão, na residência, sobre essa temática do processo em trabalho, né, em saúde coletiva, ok? Então, eu vou passar a palavra para a Isis, né, e desejar uma boa apresentação, e pedir que quem tiver questões pode colocar aí no nosso chat, e ao final das apresentações nós vamos passar para as nossas convidadas, ok? Então, obrigada. Isis, a palavra é com você. Obrigada, professora Luciane. Eu vou projetar aqui só um guiazinho para a gente conversar um pouco, né? Sobre o processo de trabalho, como a professora Luciane já falou. Boa tarde a todas. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre o processo de trabalho em saúde coletiva, como se dá esse processo de trabalho em saúde, na estratégia de saúde da família, como é o processo de trabalho da enfermeira, da cirurgiã dentista e como é que a gente está atuando lá no campo, né, a nossa atuação enquanto enfermeira residente e enquanto cirurgiã dentista residente. E alguns aspectos também sobre a nossa atuação integrada, né, a atuação da residência multiprofissional, como que a gente se articula, né, esses profissionais todos no campo. Então, vamos lá. A gente inicia falando sobre o processo de trabalho em saúde, que vem a ser, né, aquele trabalho vivo em ato, que é todo o trabalho que a gente vai produzindo e vai sendo consumido ao mesmo tempo, né? É um trabalho que muitas vezes ele é imaterial, que nem sempre a gente tem uma resposta, né? O produto naquele mesmo momento, ele às vezes é de forma gradativa, mas que ele tem 4 componentes. Então, a gente tem o objeto, né, que normalmente é a necessidade de saúde referida. Temos os agentes, que são todos os profissionais que estão ali envolvidos para atender aquela necessidade. Os instrumentos, que podem ser materiais e imateriais, então eles vão desde o nosso conhecimento, o nosso saber, até os equipamentos mesmo, o instrumental que a gente utiliza para o nosso processo de trabalho, para o nosso trabalho. E as finalidades, que são os resultados esperados para solucionar ou minimizar, atender aquela necessidade de saúde da pessoa, né, do indivíduo, da família ou da comunidade. Então, no processo de trabalho na estratégia de saúde da família, o objeto, na grande maioria das vezes, é uma necessidade individual ou coletiva. Então, a gente precisa compreender que na estratégia de saúde da família, na atenção primária à saúde, a gente não vai atender apenas a um indivíduo, né? Então, temos tanto esse indivíduo, como também o seu contexto familiar, cultural, histórico, e uma comunidade também. Esse processo de trabalho na estratégia de saúde da família, ele é composto por um trabalho coletivo. Então, não é a enfermeira sozinha quem trabalha, não é a dentista sozinha quem trabalha, não é o médico sozinho quem trabalha. São diversos profissionais que trabalham nesse contexto, então nós temos diversos saberes que precisam conversar, se estruturar, se planejar para atender essa necessidade individual e coletiva.
E deve-se colocar, né, no centro desse processo de trabalho o sujeito. Então, aquela pessoa que está sendo atendida ou aquela família que está sendo atendida, ela que é, né, o grande centro, o foco de atenção para esses profissionais. Então, a gente precisa utilizar da escuta, né, qualificada, a gente precisa acolher essas pessoas, a gente precisa ouvir, os profissionais precisam compreender de que aquela pessoa, ela tem autonomia, então ela tem capacidade de decidir com relação a todo o seu processo saúde e doença, então por isso nós devemos trazer propostas terapêuticas para que sejam analisadas em conjunto, tanto pela equipe, pelos profissionais ali, como por aquela pessoa ou aquelas pessoas, para a partir daí se traçar qual é a melhor conduta para ser adotada nesse momento, né, em conjunto, visando a integralidade do cuidado. Então, essa pessoa precisa ser vista como um todo, esse indivíduo como um todo, e não apenas com aquela demanda que chega no serviço, aquele órgão ou aquele sintoma. Porque muitas vezes aquela situação que chega é o estopim de todo um arcabouço, né? Como se fosse uma ponta de iceberg, que ali por baixo a gente tem várias camadas, várias situações e causas que vão fazer emergir aquela situação. E que se a gente não escuta, se a gente não acolhe, se a gente não dialoga, se a gente não conversa com essa pessoa, a gente não vai conseguir chegar na causa e trabalhar com profundidade, com efetividade na necessidade de saúde que essa pessoa está referindo. Talvez só momentaneamente, e daqui a pouco ela retorna àquele serviço, apresentando as mesmas queixas, ou até outras queixas, uma somatização, e a gente só vai conseguir identificar mesmo com esse olhar ampliado. E a partir daí, né, a gente tem também a criação do vínculo, que é super importante. Então, o vínculo e a confiança vai permitir que a gente adentre nesse mundo da pessoa, da sua família e nessa comunidade, para conseguir criar as melhores estratégias para atender essa necessidade e facilitar todo o processo de trabalho na estratégia de saúde da família. E aí, enquanto profissionais de saúde, né, e que são diversos profissionais que têm como foco o indivíduo, uma família ou uma comunidade, a gente precisa articular esses saberes, né? Então, os profissionais, um profissional deve escutar o outro, né? Valorizar aquelas informações que são passadas pelo colega, e potencializar, reconhecer as potencialidades daquele trabalho, e cada profissional deve entender de que ele precisa voltar o seu conhecimento para a pessoa, e não o contrário, né? Então, a gente está ali para compreender aquele indivíduo, ouvir, e enquanto equipe, a gente também precisa se ouvir, a gente também precisa se articular, reconhecer os saberes e valores de cada área profissional e trabalhar junto, trabalhar em equipe. E é isso que a gente traz com a multiprofissionalidade, né, com a transdisciplinaridade, que já é um conceito bem mais complexo, onde a gente precisa articular todos esses saberes, esses conhecimentos, para que a gente possa intervir da melhor forma possível nas necessidades dessas pessoas. E aí, então, a gente conversa um pouco mais sobre o processo de trabalho da enfermeira, né? O processo de trabalho da enfermeira, ele é bem peculiar. Por quê? Porque a gente tem dois objetos de trabalho, né? Então, a gente tem que atender às necessidades dos usuários e a gente também tem que atender às necessidades das organizações de saúde, dos serviços de saúde, né? Então, a gente se encontra nesse meio onde a gente precisa articular para resolver e solucionar ou minimizar, né, as situações que estão interferindo na condição de saúde das pessoas, mas também a gente é responsável por um serviço e pelas pessoas que ali trabalham também.
Então, a gente também tem um processo de saúde que a gente precisa estar atento de trabalhadores e também da organização do serviço como um todo, de todo o processo ali envolvido, para que o serviço aconteça e que estes trabalhadores possam oferecer, né, um serviço de qualidade, com um olhar ampliado, um atendimento adequado, e tudo funcionando de uma forma bem, né, funcionando bem. E para que isso aconteça, a gente retoma para a integralidade do cuidado, né? Que é o que a gente tem que garantir. A gente precisa garantir essa integralidade do cuidado. E para isso, a gente precisa, enquanto uma trabalhadora, uma profissional, que vai atender faz uma assistência a todos os ciclos de vida, nós vamos coordenar e ordenar, né, direcionar todo o processo de trabalho de todos os profissionais que estão envolvidos em cada necessidade. Então, o processo de trabalho da enfermeira, ele não é apenas assistencial e nem apenas gerencial, eles andam juntos, são inseparáveis, porque ao mesmo tempo em que a gente vai fazer alguma demanda assistencial, a gente precisa organizar toda uma logística e preparar todo o serviço, gerenciar tudo que está ali para a gente conseguir prestar aquela assistência. E da mesma forma, o inverso, para gerenciar, a gente precisa ter o conhecimento da assistência e para poder gerenciar da forma adequada, da forma correta e esperada. E também, essas são duas dimensões do processo de trabalho da enfermeira. Nós temos outras dimensões também em que a gente pode perpassar. Então, a gente pode também estar no ensino, a gente pode também estar na pesquisa, e sempre participando também politicamente, principalmente nesse momento que a gente está vendo tantas questões que estão se falando, né, sobre o trabalho da enfermagem. Então, a enfermeira vai coordenar o processo de trabalho da enfermagem, né? Então, temos enfermeiras, temos técnicas de enfermagem no serviço. Na atenção básica, a gente também tem agente comunitário de saúde, os ACs também ficam sob a responsabilidade, né? O seu processo de trabalho também é coordenado pela enfermeira, assim como dos agentes comunitários de endemias nas localidades que ali estão e também de toda a equipe da unidade, né? Então, é a gente que vai direcionar, a enfermeira que vai direcionar o processo de trabalho em saúde de acordo às demandas que surgirem. Então, eu trago aqui, vou trazer de uma forma bem rápida, né, as atribuições específicas da enfermeira na atenção básica, de acordo com o preconizado com a PNAB de 2017, portaria 2436, que traz como primeiro ponto de atribuição a realizar a atenção à saúde dos indivíduos e famílias, né, vinculadas à equipe, no domicílio ou nos demais espaços comunitários, em todos os ciclos de vida. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os ciclos de vida que a gente atende normalmente, né? Agora, pelo contexto de Covid, a gente está vivendo uma situação diferente, está um pouco diferenciada, mas estamos tentando retornar e reorganizar todo esse processo de trabalho. Então, nós vamos atender desde a gestação, nascimento, até o processo de morte e morrer, passando por tudo e do mais diverso possível. Então, nós temos o pré-natal, nós temos o puerpério, né? Tem a puericultura, o atendimento dos RNs, das crianças, tem os atendimentos de violência, que na maioria das vezes não chegam explícitos para a gente, e se a gente não tiver a escuta qualificada, se a gente não tiver um olhar atento e buscar a integralidade do cuidado, é um pouco difícil da gente conseguir perceber os sinais de violência, porque eles ficam nas entrelinhas, em um contexto bem subjetivo e que a gente precisa se aprofundar em diálogo com essas pessoas.
as doenças crônicas não transmissíveis, hipertensos, diabéticos, na imunização, que também agora está muito em alta, né, se falando muito da questão da vacinação, principalmente a de Covid, saúde do homem, saúde da mulher, saúde do adolescente, saúde da pessoa idosa, planejamento familiar, e tudo isso no contexto das necessidades dos usuários, né? Mas a gente precisa lembrar também que tem as necessidades do serviço e dos trabalhadores que ali se encontram, e que a gente precisa ter esse olhar atento também a esses profissionais e trabalhadores que ali estão, porque a gente precisa reajustar, adaptar, adequar a nossa rotina, o nosso cotidiano, também a essas necessidades. Então, nós realizamos consulta de enfermagem, procedimentos, solicitamos exames complementares, prescrições medicamentosas de acordo aos protocolos, diretrizes, normativas, né, que são estabelecidas. Também realizamos e ou supervisionamos o acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco, realizamos estratificação de risco, elaboramos planos de cuidado, isso tudo é o que está posto na legislação, né? Mas quem conhece quem conhece a atenção básica, quem vive o cotidiano de uma unidade de saúde da família, sabe das dificuldades que nós enfrentamos para conseguir realizar algumas dessas ações, né? Nem sempre nós temos êxito, às vezes nós conseguimos caminhar, às vezes conseguimos caminhar a passos largos, pequenos, desculpe, mas a gente vai caminhando e vai tentando, né? Realizar atividades em grupo, encaminhar para outros serviços, né? Então, fazer referência, contra-referência, isso nós também fazemos muito, tanto na própria, que é lá no município onde a gente se encontra, em Santa Esteva, a gente tem a equipe multiprofissional, onde trabalha junto conosco, né, que era o antigo NASF, e agora a equipe multi, e que dá esse suporte para a gente, quanto também para os outros níveis de atenção, né, o secundário e terciário. Planejar, gerenciar avaliações desenvolvidas, né, pelos técnicos, pelos ACs, supervisionar as ações dos técnicos, implementar e manter as rotinas, protocolos, fluxos, e exercer as outras várias atribuições que nos competem, que estão na legislação profissional. Então, de uma forma resumida, esse é o processo de trabalho em saúde, o processo de trabalho da enfermeira, e Tainá vai trazer um pouquinho para a gente sobre o processo de trabalho da cirurgiã dentista. Boa tarde a todos que nos assistem. Como já foi apresentado anteriormente, sou Tainá, e aí, dando seguimento à fala da minha colega Isis, vou iniciar minha fala trazendo um breve histórico da odontologia em si, né, de como essa odontologia ela se deu ao longo de alguns anos e como foi se mudando alguns paradigmas, né, até que a gente conseguiu chegar com uma odontologia dentro de uma saúde bucal coletiva, que propõe-se a fazer tudo aquilo que minha colega Isis já colocou dentro do trabalho que é desenvolvido na estratégia de saúde da família. Então, a gente tem aqui, de 1960, 1968, a odontologia sanitária e o sistema incremental, né? A partir de 68, os escolares, eles passaram a ser alvo da odontologia, no sentido de tratar as necessidades, né? Acreditava-se que intervindo apenas ou tendo um foco de tratar a necessidade a partir da doença instalada, se teria adultos com saúde bucal, né? Porém, com o passar do tempo, esses paradigmas foram mudando, a odontologia ela ainda ficou um pouco focada nos escolares, e aí se entrou em 77 a odontologia simplificada, com as restaurações automáticas, que são procedimentos que exigem pouca tecnologia, que eram feitos em campo mesmo, nas escolas, no sentido de promover. Porém, esses procedimentos, eles também são realizados a partir do processo de doença já instalado. Isis, podem passar, por favor. E aí, em 1988, a gente teve a conferência, né? A 8ª Conferência Nacional de Saúde foi muito importante, que trouxe muitas coisas do que a gente vê hoje na estratégia de saúde da família, né? Ela serviu de base
E aí a gente tem em discussão todo esse olhar, né? Essa mudança, na verdade, de olhar com a saúde bucal coletiva para dar conta das necessidades de saúde dos usuários descritos no território deviam ser. Então, em 94, a gente tem o Programa de Saúde da Família. Em 2000, as equipes de saúde bucal elas passaram a ser inseridas junto do Programa Saúde da Família, e em 2004 a gente desponta na Política Nacional de Saúde Bucal, né, chamada de Brasil Sorridente, que vem trazer todas as diretrizes da saúde bucal coletiva que as equipes de saúde bucal dentro do território devem seguir. Pode passar, Isis, por favor. E aí as diretrizes, né, colocada por essa política, ela traz um amplo olhar, né, dessa equipe de saúde bucal, que é uma equipe que deve trabalhar junto com a equipe de saúde da família e de forma ampliada, né? E aí a gente tem a educação em saúde, os atendimentos clínicos, que por muito tempo foi o foco, né, dentro da profissão, que também é colocado por conta das necessidades ainda, por conta do processo adoecedor dos usuários, visitas domiciliares, ações intersetoriais. O PSE é uma ação intersetorial muito importante, né, entre setor da educação e setor da saúde. Continuou-se com foco em escolares, mas entendendo que esse é mais uma linha de cuidado, né, que deve ser inserida dentro do trabalho das equipes de saúde da família e equipes de saúde bucal, e que elas devem ser trabalhada a promoção e a prevenção em saúde, não somente as intervenções como era lá atrás, né, quando a gente se tinha, por exemplo, a odontologia simplificada com apenas restaurações atraumáticas. Pode passar, Isis, por favor. E aí a gente tem também o caderno de atenção básica número 17, né, que vai trazer as atribuições do cirurgião dentista dentro da estratégia de saúde da família, né, que como esse profissional, ele deve trabalhar para entregar uma atenção à saúde completa, né, promover a integralidade do cuidado dos usuários do seu território de responsabilidade. Então, a gente tem que o profissional deve realizar o diagnóstico, né, com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação da saúde bucal, né? Essa é uma atribuição que ela também é comum aos profissionais da equipe de estratégia de saúde da família, como o Isis colocou, né? Você entender que o paciente ele chega para você com um problema instalado, que aquele problema ali é apenas um estopim de algo que está muito por trás. Então, a gente tem que entender quem é os usuários do nosso território, quais são os acometimentos, né, de doença e o porquê está de trás desses acometimentos, para que as equipes de saúde possam planejar em cima dessas necessidades. Realizar os procedimentos clínicos, como eu falei, o processo adoecedor, ele ainda se instala, né, na velocidade que a gente ainda não conseguiu deixar a prevenção e a promoção de saúde ganhar essa briga, né? Infelizmente, muitos dos nossos usuários eles chegam para a gente com o problema instalado, né? Mas aí cabe a nós, profissionais de saúde, pensar não somente em atuar clinicamente sobre isso, mas, como eu falei anteriormente, de entender quais são os processos causadores, né? E tentar intervir lá no início, né? Com a prevenção e com a promoção da saúde. Pode passar, Isis. A gente também tem que a realização da atenção integral, ela deve ser feita dentro das equipes de forma individual e coletiva, como o Isis colocou, né? Quando ela estava trazendo todo esse olhar que as equipes de saúde da família e as equipes de saúde bucal também devem ter sobre aquela comunidade, né? Que muitas vezes o problema ele é coletivo e muitas vezes ele é individual. Então, a equipe tem que perceber essas nuances no território para a gente poder planejar e oferecer uma resolutividade que é o que a estratégia de saúde da família veio a se propor, né? 80% dos problemas de saúde, eles devem ser resolvidos na atenção primária à saúde. Então, para isso, né, com o passar dos anos, se percebeu que atuar apenas com foco na doença não se era suficiente para a gente conseguir dar conta dessa meta de 80%
de resolutividade, né, dos problemas de saúde das pessoas daquele território, se a gente trabalhar apenas com foco na doença. Encaminhar e orientar os usuários, quando necessário. Dentro das equipes de saúde bucal, a gente tem o serviço secundário, né, a atenção secundária, que está para as equipes de saúde bucal, o Centro de Especialidades Odontológicas, o CEU. Então, as equipes de saúde bucal, enquanto também ordenadoras e responsáveis por aquele usuário, deve coordenar essa referência, esse fluxo de referência e contra-referência para esses outros serviços e acompanhar esse paciente para que, dessa forma, coordenando o cuidado desse paciente, a gente consiga oferecer a integralidade do cuidado. E aí, coordenar e participar das ações coletivas voltadas à promoção e prevenção de doenças bucais, né? Como eu falei, como a estratégia de saúde da família se propõe a resolver 80% dos problemas de saúde da população, então, não se basta apenas trabalhar com foco na doença e apenas em procedimentos curativos. A gente tem que ampliar esse olhar e fortalecer as ações de promoção e prevenção de saúde. Pode passar, Isis. Acompanhar e apoiar, desenvolver também as atividades referentes aos demais membros das equipes de saúde da família. Como o Isis falou, a equipe tem que se ouvir, trabalhar multiprofissionalmente, se perceber e discutir, né? De qual forma nós, enquanto profissionais ali inseridos, responsáveis por aquela comunidade, de qual melhor forma a gente pode oferecer saúde aos nossos usuários, de maneira que venha a responder de fato suas necessidades e dando conta também dessa atribuição de ser resolutiva que a estratégia de saúde da família se propõe. Participar dos gerenciamentos de insumos necessários adequados ao funcionamento. Como o Isis colocou, uma das atribuições da enfermagem também, dos enfermeiros, perpassa por essas atividades. Então, essa atribuição trazida pelo caderno 17, né, para muitos pode ser até uma novidade, porque na prática diária a gente não costuma ver cirurgiões dentistas inseridos nessas atividades dentro das unidades de saúde, né? Porém, é uma atribuição também desse profissional e que deve coparticipar também dessas funções e não deixando apenas para a enfermeira ou outro profissional que se encontra naquela unidade de saúde da família. Pode passar isso. E aí, trazendo esse diagramazinho com um pouco do que eu acabei de falar com relação às ações, né? Então, o cirurgião dentista, dentro da estratégia de saúde, ele tem a responsabilidade de promover ações de promoção e proteção à saúde, né? Prevenção, ações de recuperação, ações de reabilitação, prevenção de controle de câncer bucal, porque a gente, dentro da estratégia de saúde da família, temos essa atribuição de diagnosticar, então, de perceber e dar o devido encaminhamento àquele paciente de forma a oferecer o tratamento mais rápido possível de lesões bucais, articulado com a atenção secundária, que seria o Centro de Especialidades Odontológicas, dentre outras ações, como a escovação supervisionada, as aplicações tópicas de flúor, que dentro do PSE também são ações bem executadas dentre as equipes de saúde bucal inseridas na estratégia de saúde da família. Pode passar isso. E aí, trazendo um pouquinho, né, da atuação do cirurgião dentista dentro da saúde bucal coletiva, né, ao que a política propõe. Dentro dessa saúde bucal coletiva, a partir do momento que o cirurgião dentista, ele amplia o seu olhar, ele sai da caixa do seu consultório dentro da unidade de saúde da família, outras atividades também são atribuídas a este profissional dentro do ambiente de saúde, da unidade de saúde da família, como, por exemplo, o atendimento às demandas espontâneas, a escuta qualificada também é uma atribuição deste profissional, não apenas enfermeiro ou médico, as atividades administrativas, inclusive de gerência, como eu falei anteriormente, as atividades intersetoriais, né, como bem exemplifiquei com relação ao PSE, porém, existem outras atividades que, a partir da necessidade daquele território, exigem uma articulação intersetorial. Os profissionais da equipe de saúde bucal e os profissionais da equipe de estratégia de saúde da família também podem se articular com outros territórios de maneira a responder àquela necessidade do seu território de responsabilidade.
as visitas domiciliares, né, conhecer o território, e também realizar alguns atendimentos possíveis e orientações, que é onde o cirurgião dentista ele vai poder atuar nessas visitas domiciliares com relação à prevenção e à promoção de saúde, dentro do domicílio daquele usuário, né, conhecendo a sua realidade e adequando sempre tudo aquilo que for passado para o que o indivíduo pode cumprir, pode fazer. Porque a gente não, dentro da estratégia de saúde da família, o nosso olhar também ele tem que ser voltado para os determinantes sociais de saúde, né? Como eu vou falar mais um pouquinho à frente. Pode passar isso. E aí esse conceito ampliado de saúde, ele justamente vem a partir da Lei Orgânica da Saúde 8080, trazer esses determinantes de saúde, que são eles, né? A alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, renda, educação, transporte, lazer, entre outros, né? Tudo isso que está na rede da vida daquele usuário, né? Ela é uma determinante ou condicionante de saúde. E que ela, a depender de como elas se encaixa ou se o indivíduo tem ou não acesso a alguma delas, o seu processo de adoecimento também está muito interligado. Então, dessa forma, os profissionais eles devem trabalhar com esse pensamento, né, de onde é que aquele meu indivíduo ele está inserido, de onde ele vem, por que daquele adoecimento, e daí a gente nortear as mudanças, né, dentro daquele quadro de saúde, e com isso, o conceito ampliado de saúde, dentro da saúde bucal coletiva, ele vai vir mudando esse paradigma, né, de a gente sair do foco do adoecimento, das 4 paredes do consultório e do trabalho focado na doença e em procedimentos curativos, e vir para uma evolução, né, desse oferecer o tratamento para o paciente, de se oferecer saúde integral para esse paciente, para esses usuários, em cima dos seus condicionantes e determinantes de saúde, né? Quando eu coloco que as orientações, como por exemplo, de saúde bucal, elas devem ser de acordo com as condições socioeconômicas daquele usuário, porque se eu sou um profissional que indico que faço orientações que aquele usuário ele não vai ter a condição de executar, eu não vou ser um profissional eficaz, eu não vou estar dando conta daquele problema de saúde daquele usuário. Pode passar isso. E aí eu posso trazer esse resumo, né, de tudo que eu falei com relação à saúde bucal coletiva, né, porque ela se aproxima desse conceito ampliado de saúde, e onde a gente deve levar em conta sempre os condicionantes e determinantes de saúde dos nossos usuários. E aí esses problemas, eles devem ser pensados coletivamente, sempre a partir dos paradigmas de que a estratégia de saúde da família, as equipes mínimas, que são equipes de saúde bucal e equipes de saúde da família, elas devem trabalhar juntas e pensar juntos os problemas e as necessidades do seu território para, assim, oferecer a integralidade do cuidado como ela deve ser feita. E a atuação do cirurgião dentista na atenção básica, ela depende muito do processo, do entendimento, na verdade, do profissional com relação a esse processo de saúde e doença. Então, se eu sou um profissional que eu não consigo ter a sensibilidade de perceber que o processo de saúde e doença daquele usuário, ele é diretamente interligado aos condicionantes e determinantes de saúde, muito dificilmente eu vou conseguir oferecer soluções efetivas para o seu processo de adoecimento. Pode passar isso. E aí, como já foi dito anteriormente, nós somos residentes da Residência Multiprofissional em Saúde da Família da UFES, nós somos residentes do 2º ano. A gente veio trazer também um pouquinho essa tarde para discutir um pouquinho sobre as nossas atividades enquanto enfermeira e dentista residentes e também as nossas ações integradas. Nossa residência ela contém outros profissionais, né, de outras categorias. Então, tendo em vista todo esse arcabouço de que a saúde, para ser efetiva, ela tem que perpassar pela multiprofissionalidade, né, tem que passar pelo pensar coletivo,
a gente vai conversar um pouquinho com vocês nessa tarde com relação ao que as residências multiprofissionais se propõem. Então, trazendo também um breve histórico. As residências multiprofissionais, elas existem desde 1975, foram reguladas apenas em 2005, e elas são orientadas pelas diretrizes do SUS, né, a partir das necessidades e realidades locais e regionais. E ela abrange todas as áreas da saúde. Pode passar isso. E aí a residência multiprofissional é uma especialização, mas uma especialização que ela é diferente. Por que ela é diferente? Ela oportuniza que o profissional de saúde ali inserido naquela equipe, ele tenha essa aprendizagem coletiva, né? Pensando a partir dos problemas. Essa inserção na realidade dos serviços, elas trazem o processo do fazer, do aprender fazendo, né? Do discutir, do estar de frente com os desafios e pensar juntas soluções para a saúde dos usuários do território adscrito. Então, esse processo, ele é potencialmente construído, reconstruído no cotidiano, porque essa é a construção coletiva, e é isso que a estratégia de saúde da família se propõe. Então, essa articulação do conhecimento interdisciplinar, multiprofissional e intersetorial, ela é uma articulação muito potente para que a gente futuramente, quem sabe, um futuro longe ou médio ou longo prazo, não sei dizer, mas que a gente consiga eliminar esses processos de adoecimento e que a prevenção e a promoção de saúde ela seja o foco e que a gente consiga ter usuários autônomos dentro do seu processo de autocuidado, que a gente tenha condicionantes e determinantes sociais favoráveis para os nossos usuários e que para que os processos de adoecimento vindo dessas condicionantes e determinantes, que eles não se perpetuem, principalmente no tocante às determinantes socioeconômicas. Pode passar isso. Com relação à característica desse serviço, né? Como eu falei, os residentes eles são inseridos no espaço, né? Essa imagem é bem característica. Essa última semana, nós residentes conhecemos o nosso território, né? Tivemos mais possibilidades de participar todos juntos desse território por conta da pandemia mais recentemente do que o ano passado, mas o fato de a gente estar inserido nessas equipes e a gente perceber, né, todos os acontecimentos desse território e a identificação de problemáticas e a partir delas formular intervenções é de um aprendizado muito rico e que a estratégia de saúde da família possui essa metodologia de trabalho que, se pararmos para analisar, é de uma extrema efetividade, que se a prática ela corresponder a tudo que a gente propõe e do que está escrito nas políticas, e do que está colocado, né, nos cadernos da atenção básica, o benefício para a comunidade é inimaginável. Pode passar isso. E aí, como nós também estamos fazendo parte do território, junto com as equipes, nós também estamos aprendendo academicamente tudo aquilo que a estratégia de saúde da família tem que entregar para o território, né, para os usuários daquele território. Então, esse aprendizado nosso, ele é muito estimulado em cima do pensamento crítico e reflexivo. E aí, aliado à prática, essa reflexão, ela se estende ao campo e que, a partir daí, a potencialidade de se tornar intervenção e que essa intervenção seja efetiva é muito grande. Então, as práticas inovadoras em saúde que defendem o SUS como ordenador da formação de trabalhadores, elas são muito vistas por nós, muitas vezes por desafios do cotidiano, o do trabalho coletivo. A gente não alcança as metas que a gente gostaria com relação a coordenar o cuidado daquele indivíduo. Porém, essa tarefa da estratégia de saúde da família, dessas equipes, ela é extremamente importante para a gente também, novamente, oferecer a integralidade do cuidado para esses pacientes, para os usuários que são de nossa responsabilidade. Essa metodologia de ensino também, a residência, ela também colabora para a transformação do serviço, né, pautados nos princípios diretivos do SUS, de forma que os residentes inseridos no serviço, eles qualificam o serviço, né, porque
o profissional que está inserido no serviço, ele também aprende com os residentes e os residentes também aprendem com os profissionais. Então, a troca ela é mútua. Com relação ao ensino, pesquisa, extensão, assistência e gestão, a residência também oferece essa integralidade, né, desses conhecimentos. Visto que no segundo ano, nós, residentes, passamos por setores da gestão, onde a gente também experiencia os processos, né, que vão interferir diretamente na atenção básica, onde estão os profissionais da ponta, que é quem lidar diretamente com as problemáticas do território. Pode passar, Isis. E aí, falando um pouquinho da nossa residência, né, da residência de profissionais de saúde da UFES, a primeira turma iniciou em 23 de março do ano passado. Atualmente, nós somos 5 residentes de 5 categorias profissionais, 4 enfermeiras, 4 psicólogos, 3 cirurgiões dentistas, 4 farmacêuticos e 4 profissionais de educação física. O município de lotação, como já dito por Isis, é Santo Estevão, e o equipamento de saúde que nós estamos inseridos que nós temos, né? Nós temos como atenção primária à saúde no município, são 14 unidades de saúde da família e uma equipe multiprofissional, que é a equipe matriciadora dessas unidades. A residência, ela tem lotação nas unidades Tobias Alves e Clóvis Pires, né? Onde as residências de enfermagem e odontologia se inserem nas equipes mínimas e também tem o trabalho integrado com os profissionais das demais categorias dentro da equipe multiprofissional. Pode passar isso. Aqui tem uma fotinha dos rostos, né, dos residentes que estão no segundo ano. Pode passar, Isis. E aqui estão os residentes que estão no primeiro ano, com as suas respectivas categorias. Pode passar, Isis. E aí, trazendo um pouquinho, né, da atuação da dentista residente, né, inserido na estratégia de saúde da família, né. E aí, como eu falei anteriormente, as ações das equipes de saúde bucal, elas devem ser ampliadas, né? E aí, dentro do que a Política Nacional de Saúde Bucal traz, né, o que nós residentes temos conseguido realizar no município no tocante a essa ação ampliada. Então, a gente tem feito acolhimento dos usuários, temos feito avaliações de sintomas, principalmente dos usuários que chegam ao serviço com processos de síndrome gripal, por conta do momento pandêmico que estamos vivendo. Nós também realizamos a orientação do fluxo desses pacientes, que se estabeleceu um fluxo de segurança dentro das unidades, né, a partir das notas técnicas ministeriais, e o município tem seguido isso. Nós também estamos fazendo as notificações desses casos para ser coletado os exames, para ser feita a coleta do exame RT-PCR, que é o exame padrão ouro que o município tem feito, né, onde o LACEN ele faz as análises das amostras, assim como nos demais municípios. Os monitoramentos dos casos confirmados também têm sido feitos por nós dentistas, enquanto dentistas residentes, realização também de testes rápidos e visitas domiciliares com os demais profissionais. Pode passar isso. Logo ao chegar no campo, ano passado, as dentistas residentes, que sou eu, Tainá e Karina, com o processo pandêmico que estamos vivendo, a primeira demanda que surgiu, para o município, né, a elaboração do protocolo de atendimento odontológico, porque o município, diante da crise sanitária, precisava se adequar para oferecer segurança tanto aos profissionais quanto aos usuários das unidades de saúde, né? Então, foi solicitado a nós, então já de cara já identificamos essa problemática e conseguimos construir, junto com a coordenação de saúde bucal do município, que atualmente está com Danilo Avelar, nós construímos esse protocolo para nortear o trabalho, né, em cima das notas técnicas ministeriais de segurança para esses profissionais. Pode passar isso. Nós também realizamos salas de espera, né, sobre higiene bucal, a gente também realizou os atendimentos clínicos odontológicos com toda a segurança, os EPIs oferecidos pelo município. Pode passar isso. Passo a palavra para minha colega Isis para falar um pouquinho da atuação da enfermeira.
nesse contexto, né? Então, quando a gente entrou na residência, foi no início daquele período de Covid, como Tainá já mencionou. Então, nossas ações inicialmente foram muito voltadas também para o Covid. Então, a gente produziu material, né, elaborou materiais de orientação e capacitação para a equipe de saúde. E a equipe de saúde como um todo, né? Então, capacitamos, né? Fizemos um material de orientação, e a Arli, Arli, que é a enfermeira residente também comigo, a Arli, ela capacitou e atualizou a equipe. Então, foram recepcionistas, auxiliares administrativos, auxiliares de serviços gerais, técnicos de enfermagens, enfermeira, médico, motorista, agentes comunitários de saúde. Então, justamente porque a equipe precisava estar capacitada, porque eles iam lidar diretamente com essas pessoas que iam chegar com sintomas respiratórios, em um momento em que a gente estava com muito estigma sobre as pessoas que tinham qualquer sintoma respiratório, que precisava ser feito atendimento rápido, direcionamento rápido, para que a disseminação da doença também fosse controlada. Além disso, eu também participei, assim como a Tainá já comentou, a gente faz os atendimentos de casos suspeitos de Covid. Então, a gente atende, a gente faz toda a parte de sinais vitais, a gente coleta tudo, a gente notifica, a gente conversa, a gente acolhe, a gente orienta, a gente escuta, e a gente lida com os mais diversos relatos nesses momentos também. Além disso, a gente também faz teste rápido, recebe esses resultados, comunica os resultados, orienta. É uma parte que demandou muito da gente no ano passado, e esse ano, pelo que a gente tem acompanhado com os R1s também, principalmente a partir dessa semana, né, final da semana passada para essa, os aumentos e a demanda no serviço também está grande com relação a isso. Participei das campanhas de vacinação, então campanha de Covid, campanha de influenza, na campanha de Covid, principalmente na organização e logística, junto com as enfermeiras da unidade, junto com os ACs, para a gente contatar todas as pessoas, organizar fluxo, organizar a população nesse momento, a unidade também. A gente fez, em outubro do ano passado, um Outubro Rosa em Live, onde a gente conversou sobre o câncer de mama, né? E como se dá o fluxo das pessoas, das mulheres com câncer de mama, como é que é a rede, como funciona a rede, né? No município. Também fiz pré-natal, tanto sozinha quanto em atendimento compartilhado com as enfermeiras e com as minhas colegas também que estavam na unidade comigo. Então, eu tive momentos de compartilhar atendimento com Cíntia, que é farmacêutica residente, com Tainá, que é dentista residente, e o nosso ganho é incrível, é uma oportunidade muito boa, porque a gente aprende muito, não só com os nossos colegas, mas também com as próprias gestantes, que trazem muitas dúvidas e muitas informações que nos fazem refletir, lidar com o inesperado. Com relação à demanda espontânea também é grande, né, e também inesperada, como nesse período os atendimentos foram focados mais de agenda mesmo, ficou mantido apenas pré-natal, e o restante foi a demanda espontânea. Então, surgia de tudo, e a gente estava ali para atender, né, a essa demanda. Enquanto residentes, nós não podemos ter agenda abertas para a gente, então a gente fica junto com a preceptoria e com as enfermeiras no atendimento da agenda delas, né, mas quando surge uma demanda espontânea, que no momento elas estão em uma outra atividade,
ou não estão na unidade por algum motivo, e é uma demanda espontânea, um caso que precisa ser atendido, por já termos a formação, por já sermos formadas, nós podemos atender, né? Mas só nesses casos específicos. Também participei de visitas domiciliares, fiz algumas com as técnicas de enfermagem, fiz também com médica, então é bem rico. Assim, eu também participei acompanhei, na verdade, atendimento médico, o atendimento odontológico também já acompanhei, e assim, eu passei por todos os setores da unidade para conhecer a rotina, para conhecer e ouvir as diversas demandas que ali surgem. Participei também de diversas reuniões e também a demanda da unidade. Como eu mencionei anteriormente com relação ao processo de trabalho da enfermeira, as demandas que surgem da unidade, do serviço, dos trabalhadores, surgem para a enfermeira. E aí a gente precisa lidar com essas demandas, solucioná-las, buscar estratégias, articular com outros trabalhadores, com outros profissionais, buscar uma resolutividade. E em alguns momentos eu fiz isso em parceria com as enfermeiras, em outros momentos eu tive que resolver sozinha, porque foi em algum momento que elas não estavam, e foi um momento também de muito aprendizado, né? E a gente lida com uma diversidade grande de demandas e necessidades que surgem. Tainá? E aí, agora, falando um pouquinho sobre a atuação que a gente teve integrada com os demais profissionais, tanto das equipes do município, quanto de nós, enquanto residentes de 5 categorias diferentes, né? Inicialmente, ao chegar no território, né, ano passado, a gente estava dentro desse contexto de crise sanitária, então foi realizado com a população que ainda comparecia à unidade com os atendimentos que se eram feitos ainda naquela época, que ainda não estavam suspensos, porque no início de 2020 a gente teve que interromper muitos atendimentos por conta da aglomeração. Então a gente realizou salas de espera, né, para a gente orientar como eram as novas orientações de proteção, né, de prevenção ao contágio da coronavírus, né, e prevenir a Covid-19. Então, essas salas de espera eram realizadas demonstrando como devia ser o distanciamento social, os cuidados com a higiene, o uso da máscara, a importância do uso da máscara, né, porque como todos sabem, no início a gente teve um pouco de resistência da população de aderir à máscara, né, o processo de adaptação ele foi difícil, compromete a respiração, não é fácil. Quando a gente pensa naquele nosso usuário do interior, né, que a gente vê que muitas vezes, se a gente não conseguir sensibilizar ele com a informação, trazendo o porquê que é importante aquela ferramenta, né, que no caso seria a máscara, para sua proteção, se a gente não conseguir sensibilizar esse nosso usuário, a gente não vai conseguir fazer com que ele use, que essa proteção coletiva ela se instale, né, a partir desse momento que passamos a viver dentro desse contexto de Covid-19. Então, essas salas eram realizadas nas próprias unidades de saúde, né? Na época, o município ainda contava com as equipes NASF, né? Eram 2 NASF no município, onde os residentes eles se dividiram e se inseriram 5 nessas equipes e 5 residentes 5 em cada equipe. E aí, com a reformulação, né, das equipes, hoje o município conta apenas com a equipe multiprofissional, né, onde todos os residentes estão inseridos, né, nessas equipes. E as atividades que eram realizadas nesses momentos com os usuários, né, elas procuravam exercer uma metodologia de que a gente pudesse trazer aquele paciente para a conversa, né, de maneira que a gente não estivesse ali passando apenas um conhecimento de cima para baixo, que é onde a gente já tem consciência que mora a falha na comunicação, quando a gente quer passar informação de saúde para esse paciente, para esse usuário, quando a gente tem essa conduta, né? Também foi realizado, né, um momento de formação política ano passado. Todos os programas de residências do país, eles enfrentaram, né, muitas dificuldades de sucateamento. Então, nós, enquanto residentes, enquanto primeira turma
naquele momento, nos propomos a nos articular com os coletivos, que são organizações a nível estadual e também com o Fórum Nacional de Saúde, que são organizações dos residentes a nível nacional, para a gente fazer o nosso momento de formação política, né? Porque saúde, ela é política, né? A gente trazer a garantir os nossos direitos, né? Quando a gente pensa no nosso âmbito de residência. E quando a gente pensa no âmbito de saúde como política dentro da unidade de saúde, a gente trazer a emancipação para esse paciente, que todas as informações que a gente puder passar de saúde, de conquista de direito, e principalmente tendo em consideração, levando em consideração que o controle social, ele faz parte das premissas da saúde, né? Onde esse nosso usuário, ele tem que estar vigilante ao seu processo e aos seus direitos, né? Então, cabe a nós profissionais ajudar nesse processo de emancipação, visto que estamos em um lugar mais privilegiado no sentido de conhecimento dessas ferramentas que esses usuários, eles podem estar fazendo uso na conquista de seus direitos. Pode passar, cara. É isso. Karina, minha dupla de residência, deve estar assistindo agora nesse momento, né? Estamos acostumados a fazer algumas apresentações e agora, né, nesse momento de cérebro e ato falho, citei seu nome, salve para Karina. E aí, atividades multiprofissionais também que realizamos, né, no início do ano passado, como eu falei, né, o processo de contexto sanitário que nós estamos vivendo, ele no início ele foi difícil, né? E aí de cara os residentes, junto com as equipes do município, a gente já percebeu que alguns profissionais apresentavam o medo de não saber lidar com os pacientes que chegassem com síndrome gripal, porque realmente o pânico estava instalado entre nós, né? Todos nós com medo do adoecimento dessa doença nova que se pouco conhecia e que até hoje também temos mais conhecimentos, mas ainda temos muito a aprender sobre esse vírus. Então, a partir daí surgiu a ideia de fazermos uma educação permanente com esses usuários, de modo a simular como seria o atendimento aos pacientes suspeitos de Covid que chegassem às unidades de saúde, né? Tudo com base nos documentos ministeriais e nas notas técnicas que estavam saindo a todos os meses. Era uma nota técnica diferente com relação à conduta dos profissionais dentro da atenção primária à saúde no recebimento desses pacientes. Então, a gente passou, junto com as equipes NASF, em todas as unidades de saúde do município, fazendo as simulações, conversando com esses profissionais sobre o fluxo correto, sobre a segurança, e aí de maneira a também interpretar, né, essas situações, a gente conseguiu construir ali um conhecimento coletivo acerca de como a gente agir com esses pacientes de maneira mais descontraída, por conta do trazer o lúdico, da interpretação, né? E de maneira integrada e multiprofissional, trocando saberes. Pode passar isso. Também realizamos atividades de rodas de conversa, né? No sentido de acolher esses profissionais, muito também por conta do que eu já falei com relação ao contexto de ansiedade, dos medos, né? Que esses profissionais estavam apresentando diante do contexto sanitário que estamos vivendo até hoje, né? Então, a gente realizou acolhimento, escuta qualificada, né? Atividade de relaxamento, os profissionais da educação física sempre propondo esses momentos de exercício que ajuda a liberar os músculos, né? E a promover um relaxamento. E os psicólogos também conduzindo com relação à escuta e a entender, né? Aquela angústia que se passava por aquele trabalhador, né? Que se passava naquele momento, e que ali, em um bate-papo coletivo, sempre compartilhando esses medos, essas angústias, que a gente pudesse ajudar de alguma forma esses profissionais e que a gente teve um retorno positivo com relação a essas atividades. Pode passar isso. Nós fizemos também essas atividades com todos os profissionais que são trabalhadores da saúde dentro do município, principalmente os que não são profissão de saúde, no sentido de enfermeiro, médico, dentista, e os demais profissionais de saúde, mas também fizemos com os auxiliares de limpeza e com os motoristas, que também, em conversas conosco, apresentaram essas problemáticas, né, que estávamos vivendo todos nós, esse momento de ansiedade. Então, foram momentos muito ricos, com os registros comentários de saúde, além de trazer esse momento
de tentar nos ouvir coletivamente para tentar diminuir um pouco nossos medos e a nossa ansiedade diante da Covid-19, nós também fizemos um momento de capacitação e de troca com relação às reformulações que o trabalho do agente comunitário também estava sendo modificado, né? Saíram notas técnicas reformulando esse trabalho. Então, para os agentes comunitários de saúde, além dos medos, das angústias que todos nós tínhamos, e ainda temos, né? Ainda estamos nesse contexto de crise sanitária. Para eles também era tudo novidade com relação a como deveria ser o seu trabalho agora, né? Já que o seu trabalho é no corpo a corpo com a comunidade, né? Fazendo esse elo forte entre comunidade e equipe de saúde, esse elo tão importante para que o trabalho na Instituto de Saúde da Família seja efetivado. Pode passar, Isis. Passo a palavra para a Isis para dar continuidade às nossas atividades integradas. Já está finalizando um pouco da nossa atuação integrada, né? Tainá já trouxe boa parte do que nós fizemos. Aqui a gente também não apresenta, não traz tudo o que a gente fez. Nós conseguimos fazer muitas coisas, tanto nos articulando multiprofissionalmente, como em atividades de categoria, né? Seja só a enfermagem, só odontologia, só farmácia, só educação física, só psicologia. Mas aqui a gente vai focar nessa nossa atuação enquanto um coletivo, né? Enquanto a coletividade. Então, nós também fizemos salas de espera, como Tainá já trouxe um pouco lá nas atividades dela de saúde bucal, articulando também com a automedicação, teve também educação em saúde sobre o uso racional de medicamentos, sobre atividades de relaxamento e acolhimento, saúde do homem, entre outras temáticas. Também foram feitas rodas de conversa com gestantes, as gestantes que iam para o atendimento, aproveitou-se nesse momento para que fosse feita uma roda de conversa, e ali algumas temáticas fossem discutidas. Porém, devido ao contexto que a gente estava, né, e estamos ainda, essas rodas de conversas foram suspensas presencialmente, e aí a gente criou um grupo no WhatsApp para que a gente pudesse disseminar, né, essas informações que são necessárias, essas orientações, e que muitas vezes a gente não consegue dar conta de tanta temática no atendimento de pré-natal, por exemplo. Então, esse momento, a gente confeccionou cards, esses cards a gente fez áudios explicativos dos cards, porém, no momento, ele se encontra parado, né, devido às grandes demandas que surgiram, a gente não conseguiu dar continuidade ao grupo de gestantes digital, mas existe, ainda a gente está discutindo a possibilidade de retorno ou não. O monitoramento dos casos suspeitos e confirmados de Covid, então, diversas categorias do nosso grupo fez e faz o monitoramento até hoje. Também foram feitos apoio à equipe, né, das unidades de saúde com relação ao fluxo e organização dos usuários nas campanhas de vacinação, tanto de influenza quanto de Covid, tem sido essencial, assim, porque a campanha de vacinação de Covid, ela está trazendo muita gente, né? Tem muita gente vindo se vacinar e que precisa, com certeza, eles precisam vir, nós temos que vacinar todo mundo, mas às vezes a angústia e a vontade, né, de tomar logo sua vacina, e aí acaba gerando aquela aglomeração, e aí a gente precisa organizar o fluxo, precisa direcionar, acalmar, acolher, ouvir, conversar. Então, esse trabalho multi também tem sido importante nesse momento. Educação permanente também sobre gerenciamento de resíduos, que a gente teve a oportunidade de realizar lá no Tobias, e foi muito bom, e esse projeto está com a possibilidade de ampliação e de extensão para todas as outras unidades de saúde da família do município.
Também teve o projeto Hiperdia em Movimento, que foi feito em articulação da residência com o antigo NASF, onde percorremos todas as unidades de saúde da família e a UBS, fazendo ação com os hipertensos e diabéticos, que naquela época encontrava-se com o atendimento suspenso, e eles precisavam desse acompanhamento para não descompensar. E aí foram feitas diversas atividades, passaram por atividades com todos os profissionais, tanto do NASF, né, as categorias do NASF como da nossa residência. Foram feitas ações ampliadas do Outubro Rosa, Novembro Azul, com as temáticas de saúde da mulher e saúde do homem, aberta à população que estivesse no momento. Campanha de vacinação contra a influenza, então foram feitos dia D nas unidades para vacinação de influenza, e a unidade do Clóvis iniciou com uma ação para o cuidado da saúde da mulher, né, com um momento de retomada dos exames citopatológicos e do atendimento integral a essa mulher. Então, eles deram a largada nesse retorno, e já tem uma perspectiva, né, de ampliação para outras unidades também. E aí, como encontra-se a nossa atuação, né, nesse segundo ano que Tainá já até comentou. Então, nós estamos divididos em 5 setores, 5 equipamentos, né, onde nós fazemos rodízio mensalmente. Então, nós temos a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a coordenação da atenção básica, o CAPES e a UBS. E, particularmente falando, tem sido de grande aprendizagem. Por quê? Porque a gente passa um ano na unidade de saúde da família, vivenciando todas as potencialidades e fragilidades, tentando transformar, né? Mas tem situações que fogem da nossa governabilidade e que, às vezes, a gente não consegue ter uma noção de como ela seria resolvida na dependência de outros setores ou na dependência de instâncias maiores. E aí, quando a gente passa para a gestão, a gente começa a visualizar e tentar entender e compreender e ter novos olhares para aquelas problemáticas e buscar em conjunto com esses setores, com os profissionais, trabalhadores que ali estão, solucionar e transformar, né, aquele contexto, potencializando sempre o que tem de positivo e de fortaleza, e buscando junto com eles as fragilidades para que a gente possa atuar e transformar. Então, uma coisa que Tainá mencionou antes e que eu gostaria de reforçar é que a residência está ali para a transformação, mas sempre em comum acordo com os trabalhadores e com a população que ali está. A gente precisa trazer propostas que elas sejam reais, que sejam integradas com aquela realidade, né? A gente não pode trazer uma proposta de intervenção ou de mudança que não tenha capacidade de ser mantida sem a nossa presença enquanto residentes ali. Elas precisam ser não seriam aceitas, mas compreendidas pela equipe que ali está e pela população. Então, o nosso maior trabalho é na sensibilização, na conscientização dessas mudanças e, junto com eles, fazer essa mudança acontecer. Esse trabalho multiprofissional, ele não é fácil, e não só enquanto residentes e equipes da unidade, mas como um todo, né? Então, não é fácil trabalhar multiprofissionalmente, mas é muito bom. Quando a gente vê um planejamento, né, que a gente senta e planeja, e a gente vê aquilo acontecer, é muito gratificante que a gente vê aquela mudança acontecer, e o quanto muda a qualidade do serviço ofertado, a qualidade de vida daquelas pessoas, a qualidade, as condições de trabalho, né? É muito bom ver que a gente pode estar
nesse lugar de agente transformador. Óbvio que com o apoio das pessoas, né, e com a permissão das pessoas que ali se encontram. Aqui é a nossa página no Instagram, né, para quem quiser conhecer um pouco das nossas vivências, a gente está publicando um pouquinho mais agora, os meninos do R1, né, que são os residentes do primeiro ano que chegaram agora, chegaram com muito gás de publicação, então a gente tem publicado muitas coisas, principalmente agora da nossa territorialização, que tem sido um outro momento muito importante também, de integração e interação dos residentes, e de poder planejar, né, de novos olhares chegando, novas propostas, novas visões, e da gente tentar, né, fazer com que o SUS que a gente quer aconteça. Então, seguimos aí em defesa do SUS. Muito obrigada a todos. Olá. Que bom, hein, meninas? Que bom. Gostou, Lu? Parabéns, uma apresentação, assim, brilhante, e eu acho que a professora Ana Áurea fez uma pergunta no chat, eu acredito que Isis acabou respondendo durante o final da apresentação, né, que ela perguntou, Isis, que você e Tainá, né, falassem um pouco sobre a experiência de vocês, deixa eu resgatar aqui, ouvir um pouco de Isis e Tainá, como é a experiência do trabalho interprofissional para a produção do cuidado na residência, eu acho, e como se articula com os outros profissionais. Eu acredito que quando ela fez essa pergunta, vocês ainda não tinham concluído a apresentação, eu acredito que vocês conseguiram dar conta dessa pergunta, né, ao final. Então, eu acho assim, o trabalho que vocês, todos os residentes, estão desenvolvendo lá em Santo Estevão é excepcional, né, apesar de todas as limitações nós estamos tendo por conta da pandemia, né, vocês entraram no meio da guerra, né, entraram em março do ano passado, quando decretou-se a pandemia, né, e tudo foi assim, à distância, né, as aulas à distância, as orientações, as reuniões, né, não pudemos nos encontrar, né, presencialmente, e mesmo assim, diante das adversidades, vocês conseguiram desenvolver um trabalho até agora excelente, e agora com a chegada dos residentes R1, né, como vocês falaram, com mais gás ainda, né, eu acredito que esse trabalho vai ficar ainda melhor. E eu acho importante, como o Isis falou, dessa parceria, né, entre os trabalhadores que estão ali, né, entre a gestão, entre os residentes, né, para que esse trabalho realmente flua de uma maneira, né, tranquila e que tenha esse impacto, né, na saúde da população do município. Então, é muito importante essa parceria com o município, e desde já eu agradeço aqui, enquanto uma tutora da residência, enquanto professora, né, essa parceria com o município. Tem água aqui. Exato, tem água, tem gás, tem muita coisa acontecendo na residência. É bom a gente destacar, a professora Ana Áurea é a coordenadora da residência, está ali no chat, conversando com vocês, assim como alguns residentes também estão aqui conosco. Eu acho que trazer a discussão do processo de trabalho em saúde, que parece ser um assunto que eu ouvi na minha graduação, vocês, todos os professores, de alguma forma discutiram, isso foi um pensamento desde a década de 80, quando a gente pensava em mudar o modelo de atenção à saúde, que a gente precisava pensar integralmente. E para isso a gente precisava de todos os trabalhadores conversando entre si e focando o cuidado não para si, para os seus núcleos de saberes, para suas particularidades, mas para o usuário, para o sujeito e para a coletividade. Trazer a discussão dos residentes no espaço do NUPISC, onde a gente congrega professores, bolsistas, graduandos, bolsistas de iniciação científica, pós-graduandos também, mas dá um destaque de que o residente é um profissional formado que já está atuando em serviço e amparado pela tutela da universidade no curso de especialização.
E a nossa residência, sendo multiprofissional em saúde da família, ela mostra esse olhar de como podemos trabalhar integrados. A gente não precisa estar simbioticamente fazendo o mesmo serviço, mas a gente pode se integrar, complementarizar as nossas ações e ampliar a potencialidade desse cuidado, dessa atenção, e trazer novas e ricas experiências. Quando a gente consegue sair desse espaço nuclear, né, de pensar só em si e olhar o sujeito, eu acho que todo trabalhador dá o pulo do gato e vê como o meu colega pode contribuir nesse setor. Eu queria saber de vocês se antes de vocês se formarem, vocês sentiram que existia um certo preconceito com o termo saúde coletiva. Ah, mas você vai trabalhar nessa saúde coletiva, na atenção primária? O fato de estar longe da tecnologia, da dureza, que o aluno da graduação é isso, ele quer pegar no equipamento, ele quer a tecnologia, ele quer a técnica, ele quer ser um especialista do especialista do especialista do especialista. A referência nacional para aquele assunto. Vocês sentiram preconceito na formação e na escolha de ser residente de saúde da família? Vocês já ouviram assim, mas residência em saúde da família? Não tinha uma outra residência, assim, para vocês fazerem? Hein, Isis e Tainá? Aconselha aí os alunos, tem alunos assistindo a gente? Na minha realidade, enquanto na época da graduação, eu não vivi muito isso, porque a minha graduação foi muito focada na saúde coletiva, né? Então, lá onde eu me formei na UFRB, então a gente era o tempo todo bebendo saúde coletiva. Então, eu saí muito, bebi muito na fonte lá e saí com muita sede também. Mas eu percebo que após a formação, né, quando a gente vai para o mercado de trabalho, as perguntas das pessoas que chegavam para mim era assim: você vai trabalhar em que hospital? Qual é o hospital que você está colocando o currículo? Para que hospital? Então, era tudo muito mais voltado realmente para a atenção terciária, né? Justamente para onde esses olhares que estão mais. E aí, quando eu voltava, na época eu estava no ensino e na pesquisa, aí quando eu falava, aí chega você ver o rosto da pessoa murchar, assim, né? E que existem, justamente eu não conhecer, a falta de conhecimento sobre o nosso processo de trabalho, realmente, né? Que a gente tem outros pontos, em outras dimensões onde a gente pode estar, não necessariamente só na assistência, que ainda tem isso, você tem que estar lá cuidando, você é enfermeira para estar lá cuidando, está cuidando, você não é enfermeira, entendeu? E aí, eu passei muito e ouvi muito por isso, e tentava conversar e sensibilizar e orientar dessas outras possibilidades. Eu, assim como o Izzy, né, eu também bebi muito da água da saúde coletiva em outra instituição, que é, no caso, a UFS, que continua sendo a minha casa. E, assim, sempre ouvi também muitas críticas com relação à saúde coletiva, não ser valorizada, mas também tive muito outro lado, né? A área de saúde coletiva da UFS, ela é muito forte, né? E aí, assim, todos os nossos professores, e a odontologia, ela realmente é uma profissão que, se a gente for comparar com o ensino que uma instituição que oferece muito da saúde coletiva para o estudante, com uma instituição que oferece só a formação clínica, esse olhar, ele realmente é bem distorcido, né? E quando eu digo que eu também ouvi o outro lado dentro da UFS, que os professores da saúde coletiva também nos mostrou com relação ao valor, né, que a atenção primária à saúde tem. Então, todos os estudantes da UFS de odontologia, que posso falar que é a minha graduação, eles saem sabendo desse valor, né? Por mais que eles permeiem pela odontologia clínica apenas, pela outra especialidade, muitos só fazem endodontia, só vai trabalhar com aquilo, só fazer endodontia, os canais, né, os canais dentários, e não fazem mais nenhum outro procedimento, e acaba enviesando seu olhar mesmo para o paciente, para a boca, para o dente, né? Mas eles
em dado momento da sua graduação, eles tiveram a importância, né, da saúde coletiva para a população, né, para a saúde como um todo. Uma das coisas também que eu enxergo também atrelada com esse preconceito é com relação ao desconhecimento da grandiosidade do SUS, né. Eu costumo dizer em algumas conversas que Tainá, pessoa, só vim ter conhecimento da grandiosidade que é esse Sistema Único de Saúde no Brasil quando eu entrei na graduação. E que, assim, eu tento levar esse conhecimento para os meus familiares, para os mais próximos, porque muito desse preconceito também, para muita gente que entra na instituição e ainda sai com esse olhar enviesado de que a saúde coletiva é uma área sem futuro, é uma área que você não vai ter sucesso. Então, está muito atrelada a esse desconhecimento, né, da grandiosidade desse sistema. Então, hoje, tendo consciência disso, eu acho que a minha escolha pela residência não poderia ter sido a melhor, né, e as influências que eu tive na graduação com relação a professores, ao núcleo de pesquisa, com a odontologia, que é um núcleo de pesquisa, ensino e extensão, né, é um dos núcleos muito focados com a saúde coletiva, preocupados com trazer para o estudante da odontologia esse olhar ampliado tanto da saúde quanto também de outras problemáticas que, às vezes, outros temas também, que, às vezes, o estudante, ele entra ali na graduação e ele se fecha, né? Só estuda a sua área de atuação. E aí o PET, agradeço muito, né, por ter feito parte, ter tido a sorte de ter feito parte. A professora Naura também é coordenadora do PET, né, a tutora. Atualmente, o professor Márcio foi que a antecedeu. Então, assim, para quem faz parte, né, consegue, sim, ter essa visão, assim, excepcional do que é você ser um estudante de uma área e você ter a amplitude de olhar, né, da saúde como um todo. Então, eu sou muito grata por isso e me considero também uma pessoa de sorte por ter passado por esse processo. Que bom. Inserida na saúde, doutora em saúde coletiva, né? Imagino também que na área dela, que ainda é muito mais clínica, muito mais laboratorial, isso ainda seja entre os estudantes ainda um resquício, né, maior de como a gente foi moldado para atender esse modelo, né, de atenção que valoriza muito, muito a parte tecnológica. Bom ouvir vocês falando, né, e dando destaque ao nosso SUS. Na residência, vocês falaram que vocês passam pela vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, coordenação da atenção básica. Tudo isso compõe a rede que, de certa forma, estrutura, apoia, complementariza a saúde da família, né? E como vocês, no momento de pandemia, né, estiveram no fronte em todo momento, criaram estratégias para poder lidar com isso, capacitações, treinamentos, e tiveram que sentar e planejar junto. Então, nossas necessidades são variadas, e por isso, o pensar diferente. Vou perguntar para a Luciane. Luciane não estava preparada nesse momento. Luciane, pergunta importantíssima. Você, em algum momento, desde a sua formação até agora, ó, pergunta para a tutora da farmácia, da residência Saúde da Família e vice-coordenadora do NUPISC. Na sua formação, você tinha noção do trabalho que o outro colega da área de saúde fazia? Por exemplo, isso vocês também podem pensar, viu, Isis e Tainá? Eu estou aqui trabalhando com um dentista, não tinha noção de que era assim a dimensão do trabalho dele. Ou eu estou trabalhando com a enfermeira, não tinha noção, assim como a gente também não tem noção do trabalho do farmacêutico. Isso já passou na sua cabeça, Lu? Pode... Muito. Na verdade, a minha formação, eu não vou revelar quando eu me formei, não, senão eu vou revelar a minha idade, né? Mas na minha época, o SUS estava começando, quando eu entrei na universidade. E eu entrei numa universidade que é extremamente tecnológica e técnica, né? Eu me formei na USP de Ribeirão Preto, e lá a nossa formação era formada para alta especialização e tecnologia. Não se falava de SUS, né? Eu vim conhecer o SUS depois que eu vim para a Bahia, para vocês terem uma ideia, né? Quando eu vim morar na Bahia, que eu tinha mais ou menos 5 anos de formada, porque eu trabalhei muito na área tecnológica antes, né?
comecei a me aproximar do SUS. Então, eu não tinha ideia do que era o SUS, do tamanho do SUS. E olha que trabalhando, vivendo num campus universitário, onde tínhamos várias profissões de saúde, né, vários cursos, né, e que, na verdade, não tinha, cada um no seu quadrado, né, era cada um no seu quadrado, não tinha nenhum tipo de interação, e naquele momento, ainda muito inicial do SUS, não se discutia muito. Então, na verdade, eu só vim realmente me aprofundar e conhecer o SUS e ver o trabalho do outro, né, do outro profissional de saúde, quando eu comecei a trabalhar em farmácia comunitária aqui na Bahia, né, e em farmácia comunitária privada. Eu comecei a perceber, né, o meu trabalho e o trabalho do outro, onde o meu começava, o outro terminava, onde se misturava, e a partir do momento que eu comecei a me aproximar realmente da saúde coletiva, que foi onde eu me apaixonei, né? Então, na verdade, eu sou farmacêutica, bioquímica, especializada em fármacos e medicamentos, que é a parte industrial mesmo. Eu fui formada para fazer medicamento na indústria, né? Para ficar rica. Na verdade, eu fui formada para ficar rica. Acabei me interessando não pelo medicamento, mas por quem toma ele. Porque hoje, graças a Deus, a formação do farmacêutico ela é muito melhor, no sentido de que a gente se preocupa muito mais. Ainda temos uma forte preocupação com o medicamento, que é a nossa razão assim, né, de estar. Mas nos preocupamos muito mais com quem toma o medicamento do que com o próprio medicamento, né? Então, o impacto desse medicamento no cidadão, na sua vida, na sua saúde, na população. Então, hoje, o farmacêutico tem essa preocupação maior, que é uma preocupação coletiva, né? Ou seja, o impacto do uso racional do medicamento, né? De quem está usando esse medicamento. Então, a gente produz, mas a gente tem que saber o que é que está acontecendo lá com quem está tomando. Então, graças a Deus, a formação do farmacêutico melhorou muito, ela é muito mais ampla, né? E dá uma visão melhor disso. Então, os nossos alunos que estão sendo formados aí na UFS, por exemplo, eles têm essa visão, né? Por quê? Porque eles têm saúde coletiva, né? Eles têm disciplinas que familiarizam com isso, então, não tem ideia realmente do que o outro faz, porque ainda existe uma grande dificuldade nessa, né? Essa interdisciplinaridade, né? Ainda fica um pouco cada um no seu quadrado. Acabam tendo experiências como, por exemplo, no PET, experiências na iniciação científica, né, nos projetos de extensão, mas na graduação ainda nós pecamos um pouco nesse processo, mas avançamos muito da época que eu comecei, com certeza. O Júlia tem uma pergunta lá no chat, você viu? Uma pergunta de Camila Sarmento. Camila Sarmento está perguntando o seguinte: gostaria de escutar um pouco mais sobre como vocês desenvolveram as ações intersetoriais no território, diante do último exemplo do CAPS. Foi o último exemplo de ISIS? Isso. Então, a gente agora, nós completamos o 2º mês de rodízio, né, na gestão. E no CAPS eu fui a primeira dupla, foi eu e Cristóvão, que é profissional de educação física, e a gente identificou algumas situações, algumas problemáticas, outras foram relatadas pela própria equipe, e aí a gente, a segunda dupla que entrou nesse mês de maio, já começou a tentar implementar algumas delas, e identificou outras e já tentou solucionar. Então, a gente ainda está no processo de articulação, né, do CAPS com as outras, com as unidades de saúde da família, com toda a rede, né, porque o CAPS também lá faz uma articulação. Na verdade, a rede de atenção psicossocial tem vários pontos, e aí a gente está tentando juntar esses pontos, né, para que a gente possa estruturar um pouco mais a rede de atenção à saúde, a rede de atenção à saúde mental lá no município. Então, assim, a gente está caminhando, a gente não tem nada finalizado ainda, a gente está andando, mas as perspectivas são boas, mas a gente está em um passo de cada vez. É o início, né? Na verdade, é um processo que é gradativo, né? E que, na verdade, vai caminhando e com certeza vai crescendo cada vez mais, né?
É importante que a gente está mexendo um pouquinho nesse processo, não é? E colocando diversos olhares. Exatamente. Diversos olhares Juliana, profissionais à medida. Oi. Nelma Nunes Barros diz que é um momento importante para a enfermeira o lançamento do livro da professora Juliana Leite, O Processo de Trabalho da Enfermeira. Então, vamos lançar esse livro. Vamos atender Nelma. Não puxando brasa para as enfermeiras, tá? Mas como foi, a gente discute, e quando eu discuto processo de trabalho em saúde coletiva, processo de trabalho em saúde, processo de trabalho da enfermeira, eu fui estudar um processo de trabalho de uma profissional que nem ela mesma entende o que é que faz, que é a enfermeira. A enfermeira, como se referiu Isis em algum momento, ela acha que foi formada para trabalhar junto do paciente o tempo todo, porque foi bem doutrinadinha para ser assim, a enfermeira é para o cuidado, é para atenção direta, tem que ter silenciosa, né, calminha, aquela mulher abnegada, trabalha por amor, não precisa nem de salário. E aí, como é o objeto da minha tese, o fruto da tese é o trabalho da enfermeira. Então, eu de primeira mão vou apresentar aqui no NUPISC. Hoje a gente preferiu fazer nessa sala no YouTube, para poder congregar outras pessoas, né? Que às vezes naquele link do Meet a gente não consegue chegar em todo mundo. Eu preferi falar primeiro do livro aqui no núcleo, porque, como diz a professora Ângela, e ela está aqui, vai lembrar, eu fui a primeira bolsista de iniciação científica do NUPISC, na UFS. E hoje aqui, eu tenho uma tese de doutorado, que é um livro publicado também, e já que a gente tem que plantar um livro, fazer um livro, eu já fiz. Escrever um livro, já escrevi. E a árvore, eu preciso plantar. E se eu morrer, já acabei, né? Já fiz tudo. Porque a gente não tem que fazer essas 3 coisas na vida. Então, eu resolvi lançar aqui junto com vocês. A editora deve ainda caminhar para esse processo de lançamento, que eles têm uma equipe que faz isso. É pela editora Apres, uma editora de Curitiba, tá? O livro tem a minha autoria e da professora Cristina Mello. E eu vou perguntar se vocês querem continuar aqui na tela comigo. Se quiser, eu falo também. Vocês vão para o backstage de novo. Não, é melhor você ficar sozinha para você lançar seu livro, não é não? Para mostrar um livro grande na tela, né? Stephanie, nos tire da sala e deixe Juliana aí, porque agora é a bola da vez. Prometo ser rapidinho. A gente... Julie, eu não sei se sua internet, mas está cortando sua fala. Você estava falando, a gente não estava entendendo direito. Fica aqui comigo que eu descobri que o meu StreamYard só funciona bem quando eu estou com alguém na tela. Então estamos aqui, me dê a mão aí, ó. Vá, continue. Já aconteceu isso algumas vezes comigo. Se você quiser fechar a tela, de tela fechada, mas fica aqui do meu lado, fique. Eu vou tirar a minha câmera e você fica quietinha fazendo o seu negócio aí, tá certo? Coisa feia. Tá bom. Vá. Foi uma pessoa que trabalhava nos bastidores que descobriu isso. Olha, professor, entender. Tá falhando um pouquinho mesmo, acho que é a sua internet. Eu voltei aqui, mas estou aqui para intervir se falhar, ok? E agora? Melhorou um pouco. Tirei o fone. Pronto. Gente, é uma coisa... Eu acho que a tela fica maior, exige mais do... Eu vi que
Vocês colocaram lá no privado. Então, eu vou contar para você, Lu. Vou contar para você sobre o livro. Conte. O livro... Está cortando de novo, acho que é a sua internet. Poxa. Deixa aí se a internet está boa. Justo na hora de você lançar seu livro, não é possível uma coisa dessa? A gente cancela tudo esse negócio. Estou falando não, aqui. Agora tá bom, agora tá falando direitinho. Comece de novo, contextualize seu livro, por favor. Santo protetor da internet, ajudai. Então, por que a primeira coisa assim, por que tem um mapa mundi na capa, professora? É livro de geografia? Não, não é livro de geografia, é porque eu estudei o processo de trabalho da enfermeira nos vários continentes. Eu queria saber se eram trabalhos semelhantes, se em todo lugar do mundo a enfermeira fazia a mesma coisa. Partindo foi que o meu trabalho encontrou e que você só vai encontrar nesse livro. Olha como eu estou vendendo bem um peixe, estou vendendo bem um peixe. Você só vai encontrar nesse livro que o trabalho da enfermeira, ele é indissociavelmente assistencial e gerencial. E aí é diferente um pouco dos trabalhadores de outras categorias da saúde. Porque a enfermeira, ao mesmo tempo que ela pensa na assistência, Cortou de novo, Juluju. Não, eu vou chorar. Quando você está falando do livro, corta. Quando você está distraída, não corta. Forças do além, forças do além. Continue, melhorou agora. Vocês estão escrevendo lá no chat do privado, né? Professora, tá tudo ruim. Júlia, cola sua 3G. Quem é que cola sua 3G, minha filha? Você está no negócio... Bom, então, eu costumava dizer que outro profissional que vai aspirar um paciente e detecte que, por exemplo, o ponto de vácuo não está muito bom, que a aspiração não foi boa, não pensa do mesmo jeito que a enfermeira, sabe por quê? A enfermeira já viu que aquele lugar está ruim, aquele ponto está ruim, vai precisar de uma manutenção, e dali ela vai dar seguimento para a manutenção. Ela sabe que naquele lugar ela não pode botar um paciente mais grave, mais secretivo, porque o ponto não está bom. Então, ela dá encaminhamentos gerenciais, mesmo que tenha ido fazer uma assistência. Porque o olhar dela já olha as duas coisas ao mesmo tempo. Com o livro, eu explico que a enfermeira é a gerente intermediária. Ela responde para a organização e para o usuário ao mesmo tempo. Então, a enfermeira ela não pensa só no usuário. Como ela está representando a chefia, e ali ela é o chefe, ela tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ela não, por exemplo, se preocupa em colocar um trabalhador que não dê a qualidade da assistência. Tendo, o cabo da net, tendo ou não tendo paciente, a enfermeira é responsável por manter as unidades de saúde funcionando. Então, assim, de um modo, já que está cortando muito, não está cortando muito? Agora tá bom. Agora tá bom? Pode mandar brasa. Pode mandar brasa. Então, nesse estudo, eu faço uma revisão integrativa, mas também uso do materialismo histórico dialético, encontro 4 antíteses, né, que fala sobre a subordinação do trabalho da enfermeira ao trabalho médico, do trabalho assistencial. Fala um pouco da divisão do trabalho da enfermeira, que é um trabalho extremamente dividido de forma técnica. Hoje a gente fala em enfermagem, aí a gente está falando de categorias diferentes, enfermeiras, técnicas e auxiliares. E aí no livro eu valorizo só as enfermeiras, porque o trabalho da enfermeira é diferente do trabalho do técnico e do auxiliar. É remunerado diferente e regulado diferente.
E quando às vezes a gente vê muitas coisas escritas só como enfermagem, a gente não está nominando ninguém, não está dando lugar, não está dizendo que é um sujeito. Isso é mulher. Segundo, porque sempre foi um trabalho subordinado, sempre ligado ao trabalho de cuidado, de estar perto de alguém, do corpo, era sempre aquele trabalho menos prestigiado, né? Era como se fosse um trabalho que não tivesse tanto prestígio socialmente. E que a gente sabe que na sua base atrás é porque é relacionado ao capitalismo. A enfermeira, nesse processo de trabalho, ela não agrega pacientes. Ela faz o serviço andar, mas quem leva o paciente é o médico. Então, quem faz a prescrição para a farmacêutica Luciane lá, gerar riqueza para sua indústria farmacêutica, prescrevendo até a coisa que não serve para nada, com a alegação de que é o paciente que está escolhendo. Ó, mentira, viu, gente? Mentira isso tudo, que não pode acontecer isso. Então, é o médico que cria essa relação mercadológica no campo da saúde. Então, o trabalho dele vai ser mais valorizado porque ele agrega clientes, compra e venda de serviços. As enfermeiras geram lucro para as empresas, porque elas controlam os insumos, elas fazem os protocolos, coordenam a força de trabalho para que os melhores trabalhadores ocupem os lugares, para qualificar. E tome educação em saúde, serviço que lá fez um bocado. Fizemos várias capacitações, vários treinamentos para o Covid. E essa lógica de já trabalho articulado e integrado. Por isso, puxando aí sim a sardinha para o lado da enfermeira, é ela que vai fazer essa coisa integrar, o trabalho em saúde ser integrado, porque ela coordena o processo de trabalho em saúde, além de coordenar o processo de trabalho das técnicas auxiliares. Só que isso que eu estou falando para vocês aqui, muitas enfermeiras fazem, mas não se dão conta. Primeiro, de que são gerentes e que respondem pelos usuários e também pelo serviço, que estão ali representando o chefe. Por isso a enfermeira é a mar, aquela que obriga, aquela que determina, que faz a escala. Vá pedir a enfermeira, vá falar com a enfermeira, veja se a enfermeira deixa. E quem é o transporte, converse com a enfermeira. Quem é escolhida para ser a coordenadora da atenção básica? A enfermeira. Quem é que vai coordenar a vigilância epidemiológica? A enfermeira. Porque ela sabe articular o processo de trabalho em saúde. Por isso que eu trouxe esse gancho para falar do processo de trabalho de saúde e o lançamento do livro, porque dos trabalhadores de saúde nós temos essa figura, que é a enfermeira, que quando foi criada lá por Florence Nightingale, já foi criada para ser superintendente. As lady nurses eram as superintendentes dos hospitais. Então, nossa profissão foi criada para um modo de produção capitalista. As enfermeiras atendem muito bem porque representam os seus patrões, sejam eles públicos ou privados. Se eu quero implantar políticas públicas de humanização da assistência, de acreditação hospitalar, política de sanitária de alguma coisa, quem é que eu coloco ali? A enfermeira. Porque ela tem uma noção do todo, da assistência, e sabe fazer juntamente assistência e gerência. Então é isso, pessoal. É um livro bom para enfermeira, para quem gosta de história, porque sabe falar da profissão da enfermeira. Para quem gosta de materialismo dialético, está enveredando pelo campo do mestrado e quiser também ver como foi construído de forma a síntese, né? A tese, a antítese e a síntese. A gente escreve mais ou menos assim. São 13 capítulos e tem a autoria minha e da professora Cristina Mello, que foi minha orientadora, professora aposentada da UFBA, uma figura dentro do campo da área de enfermagem, né? Que alguns já conhecem, e que eu queria que os alunos da graduação lessem, para a gente desmistificar a questão daquele trabalho abnegado, porque nós, dos enfermeiros, saímos bobinhos.
Eu acho que as outras profissões também saem bem bobinhos. A escola não fala que a gente vai ser trabalhador assalariado. A farmácia fala, Lu, que você vai ser um trabalhador assalariado? Ou fala que você vai cuidar, vai salvar o mundo, vai promover o bem-estar, e aí você sai com aquela bandeira de que eu sou super-herói. Aí chega lá, o patrão contrata a gente e fala assim, obrigado, você agora é uma mercadoria, uma mão de obra para mim, eu vou explorar a sua força de trabalho e tome-lhe liu. E nós caímos assim, os trabalhadores da saúde são precarizados, nós nos organizamos politicamente pouco, nós não conseguimos criar essa força de quantidade enquanto classe de trabalho, de saúde. Então, as cooperativas nos engolem, né? As relações precarizadas, tanto no setor público quanto no privado, engolem. E aí engolem odontólogos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, e todo mundo. Nós somos essenciais para a manutenção da vida, nós somos essenciais para um bom trabalho de qualidade de assistência e precisamos sair com essa noção de que somos trabalhadores, entender das leis, nos proteger enquanto força de trabalho. O que é que você vende? Eu brinco com os alunos. O que é que você vende no mercado de trabalho? Seu corpício, sua força, sua inteligência, sua criatividade, sua capacidade de organizar, seus instrumentos todos que a universidade colocou nas suas mãos. Você vende para o empregador. E se você gastar tudo de uma vez, você vai ficar com o quê na velhice? Adoecido. Então, esse livro também gera uma reflexão sobre isso, de que nós, no mundo do trabalho, nós somos essenciais para manter os custos, a organização, o funcionamento, mas reflete também que somos sujeitos construídos pelo meio social e que não podemos ficar alheios a essa lógica do mundo externo, que rege também o mundo do trabalho e que interfere também no trabalho de saúde, e que interfere também no trabalho da enfermeira e das outras categorias. Tá bom? Foi uma síntese da síntese bem compilada. É difícil sintetizar 13 capítulos, não é? Realmente. Eu quero aqui parabenizar você pela sua produção, né? A gente sabe o quanto que um doutorado pesa, né? O quanto que é difícil a gente concluir um doutorado, mas como é bom quando a gente trabalha algo que a gente é apaixonado, né? Que faz parte da nossa alma, que a gente realmente luta por essa ideia, né? Então, ele parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu livro. Eu vou querer já lhe falei que quero um. E passa aí, mostra de novo a capa para a gente ver, que a gente só viu um pouquinho. Tá bom. Eu tenho alguns exemplares, tá? Que a editora me mandou, né? Alguns exemplares, mas ele está à venda. Ele já está à venda desde que antes de eu receber, ele já estava à venda. À venda nas Americanas, no próprio site da Apres, editora, na Amazon, tá também na Submarino. Nessas onde a gente futuca para comprar livro, ele está. Tá? Tem depois eu vou passar pelo Lupis, que tem um cardzinho aí, né? Se alguém quiser comprar, aí. Mas o importante é mais do que comprar, porque eu não nenhum professor escreve livro para virar best-seller e ficar rico escrevendo livro. O professor apenas quer que sua ideia seja lida, refletida, e se for negada, que nos seja contada também. Olha, eu estou pensando diferente de você, e assim a gente fazer o crescimento do conhecimento, tá? Exatamente. Tem algumas mensagens para você no chat, ó. Professora Cleise parabeniza pela grande contribuição para a nossa categoria. Tenho certeza que será um livro de cabeceira para toda a enfermagem. Tomara. E Nelma diz, expõe uma visão madura da enfermagem. Daniela Cunha também parabeniza pelo seu livro. Que bom. São enfermeiras falando, Cleise
Nelma e Daniela são enfermeiras, conhecem bem a lida diária. Isis também representou muito bem a enfermeira residente. E Tainá, mais ainda, representou essa dentista residente. Obrigada, meninas. Obrigada, Lu. Obrigada a todo mundo que participou da nossa reunião aberta do NUPIS, que hoje foi uma reunião científica que a gente geralmente faz fechado. Foi bom porque a professora Ângela, que estava lá em casa, falou um pouquinho. Ela deu uma saidinha, mas ela ficou muito feliz por participar. E outros professores, eu vi professores de odontologia também, e outros alunos da residência participaram também com vocês. Espero que os alunos fiquem bem empolgados e queiram trabalhar na guerra da pandemia igual a vocês. Que nada, ficaram morrendo de medo no início, mas não tinha jeito, né, gente? Tinha jeito? Não tinha jeito. Tá na chuva para se molhar, né? E mais uma vez quero agradecer a presença das meninas, de Isis e Tainá, representando todos os residentes, né, da Residência Multiprofissional em Saúde da Família, e parabenizar pelo trabalho que vocês estão realizando lá no município, agradecer a Ana Áurea, que coordena essa linda residência, agradecer o município de Santo Estevão também pela parceria que tem feito junto com a UFES e com a residência, né, e é um trabalho coletivo, como nós falamos, né, universidade, né, município, trabalhadores de saúde, todo mundo junto lutando por um SUS mais forte, né, e nesse momento é que a gente está vendo o quanto o SUS é necessário, né, precisou de uma pandemia para as pessoas, grande parte da população passou a entender mesmo a importância do SUS a partir da pandemia, né, então, infelizmente, por conta da pandemia, mas temos que lutar, não só entender, mas lutar por ele, né. Parabéns novamente, viu, Júlia? Muito obrigada por ter me convidado para estar aqui, foi um prazer. Tchau, tchau. Acho que agora a Stephanie pode encerrar. Agradecer a Stephanie, que é a nossa bolsista, Stephanie e Nájila, que são bolsistas de iniciação científica, estão nos bastidores, vocês não estão vendo elas, vocês não querem aparecer, não? Aí, meninas, ou vocês não estão preparadas para se apresentar? Vamos usar aqui o sopro, a minha câmera não está muito boa. Agradecer as meninas, viu, por esse apoio. Não estão preparadas, mas então agradecer a Stephanie e a Nájila pelo apoio aqui nos bastidores dessa live, viu? Muito obrigada e boa tarde a todos. Tchau, tchau. Beijo, gente. Bom trabalho lá em Santo Estevão.